China se esforça para aquecer a sua economia. Arcabouço fiscal é aprovado. E em Minas, a possibilidade de privatizações aumenta. Meu nome é Fernando Franklin. E essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando de China. O Banco do Povo da China reduziu a taxa de juros de referência para empréstimos de um ano de 3,55 para 3,45 e manteve em 4,20 a de 5 anos. É mais uma tentativa da China de reaquecer a sua economia. É fato de que a situação lá anda impactando o mercado brasileiro, principalmente para os exportadores. E aí, no caso, o que está sofrendo mais, a Vale, que exporta o seu minério e tem visto o preço do minério cair cada vez mais. Então, um ponto para a gente ficar bem de olho como que a China vai fazer para tentar aquecer a economia. E claro que toda mudança, essa redução da taxa de juros, vai ter um custo aí para ela que a gente vai ter que entender se isso vai dar um impacto muito grande ou não no longo prazo. Temos também a Turquia, que o Banco Central elevou a taxa básica de juros de 17,5% para 25%, para conter a inflação, mostrando mais um país que continua lutando contra a inflação, e isso aí tem pesado em diversos países do mundo. Um ponto para ficar muito no nosso radar, já que a inflação não está controlada em diversos países do mundo. Aqui no Brasil, melhorou a situação, vamos falar um pouquinho, mas nessa última semana tivemos um ponto para cima aí nas projeções. Já que vamos falar disso, trazendo para as notícias nacionais, temos a pesquisa Focus para 2023, mostrando que o IPCA subiu um pouquinho para 4,90, o IGPM também subiu um pouquinho, mas ainda numa deflação de 3,43%. Falando em IGPM, saiu a segunda prévia de agosto, que cedeu 0,06%, após cair 0,72% na mesma leitura de julho. Então a gente vê aí uma situação mais estabilizada. O PIB ficou estável em 2,29% para o final de 2023, e o câmbio subiu um pouquinho para 4,95%, a Selic estável no 11,75%. Isso apesar da gente ter visto o Roberto Campos Neto falando sobre a possibilidade de o impacto do aumento do combustível frear aí a Selic, uma vez que a gente tem visto o impacto que isso vai dar na inflação, e a Selic está muito com o objetivo de controlar essa inflação. Então, apesar disso tudo, o mercado ainda não mudou a projeção para o final do ano, continua considerando aí que teremos um corte de 0,5% a cada reunião até o final. Temos aí o fechamento também do Ibovespa, que na semana fechou em alta de 0,37% a 115.837 pontos. No ano, a alta de 5,56%. É engraçado essa semana, para quem acompanhou o mercado no dia a dia, dá até a impressão de que foi uma semana de queda, porque nos primeiros dias a gente teve uma alta, e aí depois, com a possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, sondando essa situação aí que começou a apertar um pouquinho mais, isso acabou segurando a bolsa, depois ela derreteu um pouquinho, fechando ainda uma alta para a semana, em relação ao fechamento de sexta-feira passada, mas com um sentimento de que poderíamos ter ido melhor. Passando para os fatos relevantes de mercado, a gente tem aí um apoio aí da Compact Facts para poder trazer as informações que eu sempre utilizo, mas fora da Compact Facts a gente teve primeiro o arcabouço fiscal, que ele foi aprovado na Câmara, mantendo aí o Fundeb e o Fundo Constitucional fora do dispositivo fiscal, e as despesas com ciência e tecnologia se mantiveram no arcabouço. Esse é o ponto positivo, voltou ali, dá um pouco de alívio, um pouco de tranquilidade. Outro ponto positivo, a aprovação já coloca uma certeza na situação de como vai ser tratado o assunto da dívida brasileira, como vai ser gasto o fiscal inteiro brasileiro, qual que é a regra agora, e isso aí tira incertezas, o que é positivo, mas a gente sabe ainda que o arcabouço em si não foi um arcabouço que o mercado achou perfeito. Claro, melhor do que as expectativas iniciais. E, por fim, a gente tem aqui a CEMIG e a Copasa, que aí sim foi uma notícia que saiu lá, que eu vi em primeira mão no Compact Facts,
que o governo de Minas apresentou uma proposta que irá facilitar o processo de privatização de empresas. E essa proposta, é até interessante falar isso, né, que nos fatos relevantes saiu primeiro da Copasa, um bom tempo depois que a CEMIG soltou o fato relevante, mostrando aí que existe uma diferença aí entre os RIs das empresas, né, mesmo que seja por uma notícia única. E é importante isso porque se o governo conseguir passar essa proposta dele, e isso vai reduzir a necessidade de privatizações irem à Assembleia, o que facilita muito o processo de privatização. Mesmo que ela não foque especificamente em Copasa ou em CEMIG, existe uma perspectiva, uma possibilidade de acontecer para essas duas empresas, mas também podemos ter aí outras empresas tendo aí o seu processo de privatização, outras empresas que não são negociadas em bolsa hoje e que aí com certeza vai impactar o mercado. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um resumo bem compacto para vocês e fica ligado aí que a gente vai trazer mais informações aí ao longo da próxima semana. Muito obrigado e até a próxima. Antes que eu me esqueça, deixa no comentário aqui se você acha que vai conseguir ser privatizado a CEMIG e a Copasa nos próximos 3 anos e meio aí durante o governo Zema. Muito obrigado. Tchau, tchau.